E aí pessoal, aqui é o Fernando e bem-vindos à segunda parte do vídeo da história da casa Stark, das Crônicas de Gelo e Fogo do Game of Thrones. Eu vou continuar mais ou menos de onde eu parei. Não esqueça de dar aquele seu feedback no final, está sendo muito importante para eu poder melhorar e achar o formato correto dos vídeos. Então, vamos lá. E vamos então falar das duas gerações de Stark que realmente importam para a história de Game of Thrones, que são os eventos que aconteceram mais perto da primeira temporada da série e do primeiro livro, que é a geração atual, liderada pelo Ned Stark e pelos seus filhos, e a geração anterior, que é a do Rickard Stark, que era o Senhor de Winterfell, o pai do Ned, e os irmãos dele. Basicamente, Rickard Stark teve 4 filhos, em ordem do mais velho era o Bran Stark, o Brandon Stark, é um nome muito comum na região. Tanto que o Ned também tem um filho com esse nome. E Bran the Builder foi o primeiro Stark, como eu falei antes. Ele teve o Ned Stark, que era o segundo filho. Tinha a Lyanna Stark, que era uma filha. E tinha o Benjen Stark, que a gente até conheceu na série. Ele foi pra muralha, era o primeiro patrulheiro da Patrulha da Noite. Ele tinha a missão de sair em patrulhas e resolver problemas lá, além da muralha. Basicamente, durante um torneio muito grande que foi feito em Harrenhal, é até hoje o maior castelo dos Sete Reinos, por mais que ele esteja em ruína. Toda a família Stark foi a esse torneio, o Rickard, o Brandon, o Ned e a Lyanna, e foi nesse torneio que a Lyanna conheceu o Rhaegar Targaryen, herdeiro do trono e primeiro filho, né, o primogênito do Mad King, Aerys Targaryen. E após esse torneio, o Rhaegar, supostamente apaixonado pela Lyanna, a sequestrou. É a história oficial, também vou entrar em vídeos de teoria. E deu início a uma guerra. O irmão mais velho e herdeiro de Winterfell, Brandon Stark, ele foi marchando, entrou com um cavalo na sala do rei, em Porto Real, ordenando que o rei devolvesse a irmã dele, a Lyanna Stark. O rei manteve ele cativo e ordenou que o senhor de Winterfell, pai dele, Rickard Stark, fosse também à corte para responder pelos crimes do filho. Quando o Rickard Stark chegou lá, ele foi preso também pelo Rei Louco, visto seu sobrenome aí como ficou conhecido pelos anais da história de Westeros. E houve então um fator decisivo para a guerra estourar nos Sete Reinos. O Aerys, o Mad King, pegou o Rickard Stark, pendurou ainda em armadura no seu julgamento, e quando este exigiu o julgamento por combate, Aerys, o Mad King, o Rei Louco, nomeou o Fogo como campeão da casa Targaryen, porque, enfim, ele era muito paranoico com o fogo, ele era muito paranoico com os dragões, né? O lema dos Targaryens é fogo e sangue, e tacou fogo no Rickard Stark dentro da própria armadura. Ele então amarrou Brandon no pescoço, saca, quase enforcado, e colocou uma espada que ainda estava próxima, mas não no alcance do cara, e disse que se ele conseguisse pegar a espada e soltar o pai dele, eles poderiam ir embora. Moral da história, o Rickard Stark acabou cozido, assado dentro da própria armadura, e o Brandon se enforcou tentando salvar o pai. Estourou, portanto, a guerra. O Robert Baratheon, o rei Robert da primeira temporada e do primeiro livro, ele era apaixonado pela Lyanna Stark, que era prometida dele, no lugar da louca Cersei Lannister. Ficou puto, obviamente, estourou a guerra. Ned Stark, pela morte do irmão, pela morte do pai, ele se casou então com Catelyn Tully, virou Catelyn Stark, para conseguir as espadas de Corre Rio, que era uma outra casa muito importante nos Sete Reinos. Eles tiveram a ajuda também de Jon Arryn, que mais tarde iria se tornar a mão do rei. Ele era o senhor protetor do Vale, que é outra casa muito forte do reino. Então foram os Baratheon, os Stark, os Tully e os Arryn, com todos os seus milhares de vassalos, em cima de Porto Real. E aí se desenrolou a guerra que destronou e quase acabou com a família Targaryen, levando o Robert Baratheon ao poder. Outra coisa que eu acho que tem que ser mencionada são os principais vassalos da casa Stark, e que tem alguma aparição na série também. Obviamente os Bolton, com seu homem esfolado, que, como você viu aí no finalzinho da quarta temporada, são agora os senhores protetores do norte. Na série você vê o Roose Bolton, que é um cara bem quieto, bem na manha. Nos livros ele fala quase sussurrando, mas eu entendo que seria meio que impossível traduzir tão literalmente essa sua qualidade, essa sua característica na série. E o seu filho bastardo, Ramsay Snow, que acaba virando Ramsay Bolton, e é conhecido pela loucura, cara. Ele é um cara muito louco. Ele acaba deixando os amigos, tanto como seus inimigos, com medo dele mesmo, saca? Ninguém entende direito o que o Ramsay vai fazer, porque ele é implacável. Assim, ele é bem selvagem mesmo.
O símbolo da casa Bolton é o homem esfolado, e eles ostentam esse sigil porque nos tempos primordiais era costume dessa família esfolar vivos os seus cativos, inclusive vários dos Starks antigos. Hoje em dia reza a lenda que não fazem mais isso, mas vamos ver. Outra casa importante também para série, no caso, são os Mormonts, que eu falei já na primeira parte do vídeo. A gente acompanhou eles pelo Jorah e o Jor Mormont. Os Senhores das Ilhas dos Ursos não são uma casa muito importante, nem que tenha muito poder, mas são personagens presentes na série, tanto na patrulha quanto lá no núcleo da Cidade de Livres com a Daenerys. Existem os Reed, que também não são uma casa importante. O Howland Reed, que era o pai do Jojen e da Meera, que são os companheiros do Bran na aventura. Ele ajudou o Ned na guerra que coroou o Robert, e o símbolo deles é um crocodilo preto e um fundo verde. Outra casa também que aparece bastante na série é a Casa Cassel, que tem uma grande participação na primeira e na segunda temporada, com o Jory Cassel e o Roderick Cassel, que são ambos empregados assim dos Stark, que são vassalos que moram com eles no castelo. Um deles, o mestre de armas de Winterfell, o Roderick Cassel, ele é bem reconhecido pelas suas suíças, né, pelas suas costeletas grandes e brancas que ficam por todo o seu rosto. E o outro, Jory Cassel, é o capitão da guarda de Winterfell. Ele vai com Stark pro Porto Real quando ele é chamado para ser mão do rei e acaba morrendo lá, como a gente bem sabe disso. O símbolo da casa são 10 cabeças de lobo branca em um fundo cinza. E por fim, acho que tem a casa Amber, que é representada na série pelo grande Jon Amber e pelo pequeno Jon. O símbolo deles é um gigante estraçalhando correntes e um fundo vermelho. A gente vê muito os membros da casa Amber na época do Casamento Vermelho e da rebelião do Robb, quando ele foi coroado rei do norte. Os Ambers e os Karstark, que eu já falei no primeiro vídeo, eles estavam bem à frente desse movimento de coroar um novo rei para a região. O Ned, por sua vez, ele teve 5 filhos legítimos e um, entre aspas, ilegítimo. Não vou novamente entrar em teorias, mas se você acompanha Game of Thrones um pouquinho mais a fundo, você já sabe o que eu estou falando. Os filhos dele também, por ordem de idade, são Robb Stark, herdeiro de Winterfell. Depois vem Sansa Stark, Brandon Stark, Arya Stark e Rickon Stark. E claro, por fim, o filho bastardo, querido de todo mundo, Jon Snow. Vou começar a entrar agora um pouquinho em spoilers até a 4ª temporada e até o 3º livro, A Tormenta das Espadas, que é basicamente até onde tratou a 4ª temporada da série exibida pela HBO. E se você não quer saber o que aconteceu com esses filhos dos Stark, o que aconteceu com esses personagens, o futuro da casa Stark, até onde a HBO mostrou, e talvez alguma especulação, acho que você vai ficando por aqui. Não esqueça de dar aquele joinha no vídeo e se inscrever no canal, porque vai ter muito conteúdo de Game of Thrones e quem sabe em breve de outros elementos da cultura pop também. Quero muito falar de quadrinhos, gosto muito de Marvel, mas é isso aí. Então, vamos lá, 1, 2, 3, aos spoilers. Como a gente viu, Ned morreu no final da primeira temporada. Ele foi decapitado pelo rei Joffrey Baratheon após a morte do rei Robert, suposto pai dele, todo mundo sabe que não é. E os filhos ficaram meio que espalhados, todo mundo acredita que a Arya tá morta, mas ela, após vagar muito pelos 7 reinos e desabrochar esse lado mais guerreiro dela, que é uma coisa que ela sempre teve, e todo mundo fala que ela é muito parecida com Lyanna Stark nesse sentido, ela pegou o barco e foi pra Bravos, cara, com a moeda de ferro que ela ganhou do Jaqen H'ghar. Basicamente ela quer entrar na guilda dos assassinos sem rosto, do Faceless Man, e poder finalmente vingar-se de todos aqueles que fizeram mal a ela e sua família. O Robb, ele morreu no Casamento Vermelho, e há uma pequena discrepância entre a série e o livro, porque na série a esposa dele, uma senhora que veio de além o Mar Estreitos, veio de Volantes, ela morre no casamento junto com ele, ela morre grávida. Mas no livro, a Jaime Westerling, que no caso a família dela é vassalo dos Lannisters, mas ela não comparece ao Casamento Vermelho e não se sabe até o momento se ela tá grávida ou não, porque isso não foi dito no livro, foi mostrado na série, mas não foi dito no livro. Então pode haver um herdeiro legítimo de Winterfell rolando por aí. O George Martin falou no painel da Comic Con que a Jaime vai estar no prefácio do próximo livro, do 6º livro da série, O Vento de Inverno, Winds of Winter, que ainda vai ser lançado. A Sansa Stark apanhou, chorou, foi torturada, passou na mão de um, passou na mão de outro, e hoje em dia, até o final da 4ª temporada, ela conseguiu finalmente fugir do Porto Real, fugir das garras da rainha Cersei e do filho Joffrey na morte deste no Casamento Púrpura. Ela foi ajudada por Sodontos, que morreu ainda nessa tentativa, foi assassinado pelo Mindinho, pelo Peter Baelish, que na verdade o plano era todo dele, e ele com bons argumentos falou que não podia confiar num bêbado,
Porque se hoje em dia ele recebeu o dinheiro do Peter Baelish para tirar a Sansa, amanhã ele podia receber dinheiro de outro para comprar bebida e falar onde é que estava a Sansa. Ela foi pro Ninho da Águia, basicamente no final da 4ª temporada não se sabe o fim dela. Ela apareceu nos últimos episódios com o cabelo tingido de preto e com uma expressão muito enigmática em seu rosto. Parece que ela finalmente aprendeu um pouquinho da malemolência dos Paranauês que rolam lá em Westeros com quem joga esse famoso Game of Thrones, o Jogo dos Tronos. O Bran, ele conseguiu atravessar a muralha com o Jojen Reed, a Mira Reed e o Hodor. Ele está em direção ao Corvo de Sangue, o Bloodraven, que é aquele cara que aparece lá metido nas árvores, aquele cara muito ceboso, que basicamente é um líder das crianças da floresta, é um cara bem fodão, que tem esse poder, tem essa vidência maior como o Bran tem. O Bran é um warg, ele vive entrando na pele do Direwolf dele, o Verão, o lobo gigante. Cada um dos filhos Stark tem seu lobo gigante, ou teve em algum momento de sua existência, e a gente não sabe ainda o que vai acontecer com ele. No final da 4ª temporada ele encontra o Bloodraven e basicamente entende-se que ele vai ser seu sucessor, ele vai ser o novo Corvo de Sangue, ele vai ser o cara fodão da telepatia, o Professor Xavier dos Sete Reinos. E por fim ficou o Rickon, cara. O Rickon não se sabe o que aconteceu com ele há muito tempo atrás. Ele foi levado pela Osha para um dos castelos dos vassalos do Stark, levado escondido, porque é muito perigoso hoje em dia ser um Stark, quando existem várias pessoas querendo matá-los a fim de tomar o Winterfell e a fim de tomar o Norte, como foi o caso do Bolton, que era o vassalo dos Starks. Eles vinham de Forte do Pavor e agora são os protetores do Norte, porque não tem herdeiros em Winterfell, visto que o Rickon tá escondido, o outro tá na muralha, o outro morreu e o outro, sei lá, a menina viajou pro outro lado do mar. E obviamente tem também o filho não legítimo do Ned Stark, o Jon Snow. A gente sabe que ele foi pra muralha logo na 1ª temporada, e a muralha ela é uma entidade à parte dos Sete Reinos, ela não se mete em conflitos do reino, um reino, rebelião, algo assim, ela não se mete, ela tá lá pra proteger o reino como um todo do que tem além da muralha, e é basicamente isso que eles estão tentando fazer até então. O Jon Snow vai em uma expedição com todos os outros membros da muralha, assim, grande parte da força. Ele é capturado pelos selvagens, vive entre eles um pouco, por ordem do Qhorin Half-Hand, o Qhorin Meia-Mão. Ele acaba matando o Qhorin também por ordem dele, vivendo no selvagem, se apaixonando por uma mulher selvagem, pela Ygritte. E apareceu o famoso bordão de "Você não sabe nada, Jon Snow, you know nothing, Jon Snow". E no final da 4ª temporada ele acaba retornando, fugindo dos selvagens e tentando alertar os membros da patrulha que vai ter uma grande batalha, que o exército selvagem está invadindo com a força total. Mas na real eles não querem conquistar, o exército selvagem está fugindo também dos outros que estão acordando. Os outros são seres místicos, seres da neve, seres do mal, do frio, que estão acordando e estão continuando marcha para cima dos Sete Reinos. E no final da temporada a gente vê o Stannis Baratheon chegando lá na muralha com seu exército para ajudar a patrulha contra o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo não é um reino contra o outro, o verdadeiro inimigo está vindo do norte, além da muralha. E nos próximos vídeos eu pretendo falar mais sobre esse assunto, sobre a Longa Noite, que é um evento importante na história de Westeros, falar sobre o Jon Snow e as profecias e teorias que rondam em torno da mãe dele. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final, cara. Não esqueça daquele joinha, se inscrever no canal e de deixar abaixo as suas dúvidas e o seu feedback sobre o andamento dos vídeos, para que a gente possa fazer um trabalho melhor no futuro e falar de fato sobre assuntos que estão perturbando e preencher as lacunas desse mundo tão profundo e tão fantástico. Eu vou ficando por aqui. Valar Morgulhos e até mais.